Eu havia sido diagnosticada com câncer pela segunda vez. Era melanoma e tinha se espalhado. Já estava inoperável. Naquela época, o meu oncologista me deu um remédio radical para ajudar a encolher o câncer, e eu deveria fazer uma cirurgia para removê-lo. Mas esse remédio não encolheu o suficiente, e o problema desse remédio é que, se eu não conseguir remover o câncer, ele crescerá mais rapidamente, causará mais estragos e basicamente te matará se a cirurgia não for possível. Então, eu estava nessa situação. O cirurgião me disse que não havia como realizar a cirurgia. Ele disse: "Você vai morrer na mesa de operação." O meu médico estava insistindo. Eu não recomendo. Então, eu fui para casa depois dessa consulta médica. Me escondi num armário porque eu não queria que os meus filhos me vissem chorar. Eu estava seguindo um regime de saúde, comendo grama do trigo. Eu estava jejuando, fazendo tudo o que eu podia do lado alternativo e saudável das coisas, durante anos. Realmente eu não queria fazer um tratamento ocidental, mas eu não tive escolha. Nesse dia, eu entrei no armário e deitei para pedir ajuda, para rezar. Eu estava em um estado, eu não consigo nem descrever o quão desesperada eu estava. Até aquele momento, eu pensava que eu ia resolver tudo sozinha, sabe? Eu não ia contar para muitas pessoas, eu não queria que eles olhassem para mim de forma diferente porque eu sou uma pessoa pública. Eu só queria dizer que eu posso lidar com isso sozinha, comendo saudável, sabe? Eu queria dizer, eu não preciso de ajuda. Então, durante essa meditação, deitada de lado, chorando e pedindo ajuda a Deus, pedindo a ajuda de Jesus, eu disse: "Se você me quer, eu irei." Finalmente, eu cheguei ao ponto em que eu pensei: ok, parece que eu não tenho controle nenhum sobre a minha vida. Então estou disposta, irei me entregar se for isso que eu devo fazer. Mas eu queria perguntar. Eu fico emocionada toda vez que lembro disso, porque os meus filhos eram pequenos. Eu disse: se eu pudesse apenas viver pelos meus filhos. Eu não estava mais ciente que estava no armário, nem mesmo ciente de como o chão estava. Eu estava deitada na mesma posição, mas acordei e vi uma névoa inteligente. Ok, talvez algumas pessoas pensem nisso como nuvens celestiais, mas não eram nuvens, era uma névoa. Essa névoa não era física, era inteligente. Era uma extensão de Jesus e parecia quase uma extensão de sua túnica branca, que era a base em que eu estava deitada. E quando eu me senti fisicamente, mas em minha alma, me sentei. Eu fui informada que houve um download instantâneo. Era como um conhecimento clarividente que acontecia muito rapidamente. Eu não ouvia a voz de Deus me dizendo o que fazer. Eu simplesmente sabia. Não havia atraso de tempo entre eu fazer uma pergunta e esperar a resposta. Eu sabia imediatamente que era Jesus e que todo o céu era uma extensão do seu imenso amor incondicional. Um amor que não pode ser descrito com as palavras que temos na terra. É como, sabe, eu morreria pelos meus filhos, e se esse era o amor incondicional, eu morreria pelo meu animal de estimação também. Existe esse amor que experimentamos, mas nem sequer é uma fração do que aquele amor. Eu estava envolvida em um conhecimento de que eu estava lá, na presença de Jesus. Eu não cresci em uma família religiosa. Meus pais, na década de 70, eram gurus, e eles queriam que eu encontrasse Deus à minha maneira. Em algum momento, eu acho que eu perguntei por que não íamos à igreja. Perguntei se eles não me levariam à igreja, e eles disseram que não colocariam os pés em uma igreja e que queriam que eu encontrasse Deus à minha maneira. Eu era um pouco rebelde de certa forma. Se eu visse um adesivo no carro que dizia "Jesus te ama", eu pensava, bem, o que isso significa? Isso é muito simplista. Mas eu entendia que, de todas as maneiras,
Ele me ama, a mim e a todos. Eu tinha certeza disso. Na minha experiência, havia uma cruz invisível nessa névoa. Eu não conseguia vê-la com os meus olhos espirituais ou físicos. Era uma cruz que estava deitada e eu estava no canto sudoeste dessa cruz. Fui informada que eu não deveria cruzar aquela linha. Eu não deveria me levantar e andar por aí. Que eu não deveria ir para a frente ou para o lado. Eu deveria ficar onde estava. Havia uma canção, mas não era uma música, sabe? Eu sou musicista e sou cantora, mas aquela música não era algo que eu consiga descrever. Não eram as frequências de cura. Não era. Não eram muitas coisas que eu estudei. Tudo o que estamos procurando, esse amor incondicional, é a razão pela qual sempre nos sentimos um pouco vazios e porque nos lembramos de onde viemos. Desse estado de amor absoluto e incondicional. Eu comecei a chorar, mas não haviam lágrimas. Era alegria em saber, oh meu Deus, como eu pude ter esquecido disso tudo? Eu não entendia como pude ter esquecido de algo tão imenso, um amor tão constante, um som do amor, sabe? É como, sabe, você poderia ser o som da criação, o ponto da criação. Eu estava completamente sobrecarregada e imediatamente soube de longe. Na minha juventude, quando eu tinha 20 anos, eu tive uma experiência com Jesus. Eu não via a forma dele, era como no horizonte, como se eu estivesse deitada numa névoa e no horizonte havia uma névoa branca, que parecia para mim como se fosse a túnica branca dele, que era o próprio céu. Assim que eu cheguei lá e senti aquilo, fui informada para não atravessar, e eu estava ciente que era de lá que viemos. Eu fui imediatamente enviada de volta para o meu corpo. Essa experiência foi mais real do que você e eu conversando. Eu não queria sair de lá. Cada molécula estava cheia de amor incondicional e não havia maneira de descrever isso em termos terrenos. Então, essa experiência foi como a minha vida real. É de lá que todos nós viemos. É o que lembramos. É por isso que estamos confusos e preocupados por aquele amor incondicional aqui e ali. Eu acredito que estamos destinados a esquecer disso, porque quando eu estava lá, eu pensei: uau, isso aqui é tão completo, tão absoluto e imenso. Como eu poderia ter esquecido? E eu estava chorando, em lágrimas. Não me leve de volta. Eu não quero estar na terra, sabe? E eu estava rezando para estar com meus filhos, para ficar com os meus filhos. Mas, quando eu fui separada daquilo, eu não queria voltar para cá. Eu queria estar lá. Eu nunca queria ter partido. Eu estava chorando e me sentindo muito pesada. Era como se eu estivesse realmente sentindo a densidade, a gravidade de novo. Eu me sentia sendo conduzida e sentir a dor de novo, e sentia a tristeza de ter um câncer inoperável. E eu não conseguia acreditar que eu queria ficar lá e não estar aqui com a minha família. Esse era o motivo pelo qual eu estava rezando antes. Então, eu acredito que me mostraram que eu não terminei o meu trabalho aqui. Há muita coisa para fazer em relação a guiar e navegar os meus filhos nessa vida. É a minha missão de vida, sabe? Eu escrevi um livro chamado O Paraíso aos Meus Olhos, que você pode ver aqui. Quero dizer, pelo menos eu sinto. Espero que essa biografia das experiências que eu tive no Reino Celestial possa ajudar alguém que esteja lendo a inspirar suas próprias experiências e ter o conhecimento de que não é apenas o nada quando morremos. Não é. Todo o sofrimento que sentimos aqui e tudo pelo que estamos passando, há um amor absoluto do outro lado. Então eu voltei. E no dia seguinte, uma querida amiga que estava trabalhando com pacientes de câncer linfático no seu trabalho, disse que estava atendendo alguém
que não parava de falar sobre um médico para melanoma, que era o melhor, sabe? E ela me deu o número de telefone dele e eu fui até ele. Abandonei o oncologista que eu estava tratando e fui até aquele novo e estou curada. Eu estou em remissão. Antes não haviam respostas, mas esse médico tinha as respostas. Então eu sinto no fundo do meu coração que foi aquela visita que Jesus encontrou aquele médico. Sinto que foi aquele amor incondicional que me levou à cura também no plano físico. Fui imediatamente naquele médico. Não fiquei curada assim que voltei. Eu sinto que o tempo não existe lá. E embora para mim aconteceu um milagre, porque não havia tratamento, esse médico tinha algumas imunoterapias novas e arriscadas. Mas eu estou em remissão, não tenho mais câncer. Não havia um caminho para mim, e, no entanto, após essa experiência, havia. Acho que a minha cura foi híbrida. Eu estava fazendo todo o possível. Alimentação saudável, jejum, grama do trigo, tudo isso. Perdão radical. Tudo que eu já pesquisei para a autocura eu estava fazendo. E eu tinha um pouco dessa mentalidade de que eu não queria mais seguir a medicina ocidental. Mas sim, ela era a resposta. O híbrido era a resposta. Isso foi muito humilde, porque eu estava meio que me agarrando a essa ideia de me curar sozinha e não precisar contar com ninguém para isso. Mas, uma vez que isso aconteceu, e essa experiência aconteceu com Jesus, comecei a falar e tive um gigantesco apoio que antes eu não estava me permitindo ter até ser transportada. Então, eu só digo a você que as coisas podem não acontecer exatamente como você quer que seja. Pode ser que você precise, como no meu caso, não estou dizendo que seja o caso de todos, mas precise deixar de lado o ego. Eu não quero dizer que deixei de lado a minha vontade de viver, mas de certa forma tive que aceitar e encarar a morte, a minha mortalidade. Isso foi uma coisa grande, porque eu sou muito protetora. Eu sou uma mãe leoa que não estava com vontade de desistir, mas eu me vi dizendo, ok, se eu vou, vou. Eu acho que isso fazia parte da cura. Acho que foi como aceitar a vontade de Deus e, ao fazer isso, houve uma resposta. É quase como um enigma, de certa forma, o oposto do que eu estava pensando que seria. Minha mãe é muito espiritual. Ela é super contra a religião, como eu disse. Ela cresceu nessa coisa de guru. Mas aos 18 anos, quando ela me teve, ela disse que depois de me dar à luz, isso foi nos anos 60. Então, naquela época, sabe, eu acho que eles nem te sedavam. E eu tinha acabado de nascer. E uma mulher da Índia, que tinha um ponto vermelho aqui, ela me carregou para minha mãe e me colocou em sua barriga e disse que sentiu um amor incrível vindo de mim. Aquela mulher disse para minha mãe, a sua criança é muito especial. A minha mãe sentiu um amor incrível vindo daquela mulher e então ela simplesmente saiu do quarto. Mais tarde, quando ela perguntou pela enfermeira, onde está aquela enfermeira? Ela é da Índia. Eu a vi. Eu gostaria de saber o nome dela. Eu gostaria de saber onde ela está. Eles disseram, não tem nenhuma enfermeira da Índia aqui. Eu não havia pensado nisso, mas a minha mãe me contou quando eu era pequena. Então, foi uma daquelas coisas em que fica claro que algo está acontecendo comigo desde o meu nascimento. Lembro-me que quando eu tinha 2 anos, quem de nós tem memória com 2 anos? Mas eu lembro disso como se fosse ontem. Eu estava olhando para uma porta de tela no pátio e eu estava vendo crianças brincando, brigando por um brinquedo, batendo umas nas outras, xingando e correndo. Lembro-me de sair do meu pequeno corpo de 2 anos e então uma parte de mim foi para fora do corpo
e eu ouvi uma voz, como agora, uma voz de adulto. Eu ouvi a minha voz dizer: não achei que isso seria tão violento. Lembro-me disso como se fosse ontem. Então, de onde eu vim? Da essência da violência? De onde eu vim? Talvez eu tenha concordado com Deus em vir para um corpo e espalhar amor e luz, ou como quiser chamar. Mas quando eu vi aquilo, eu fiquei tipo, sabe? Eu simplesmente não fazia ideia que aqui seria tão violento. Eu tinha muitos dons quando criança, sabe? Eu via luz ao redor das pessoas. Tinha o sentido do espírito e, nos meus 20 e poucos anos, tudo começou com Jesus. O que é incrível, nos meus 20 e poucos anos. Nessa época eu já estava com meu marido há muitos anos. Nós nos conhecemos aos 17 e estávamos juntos o tempo todo. Trabalhávamos juntos, vivemos juntos, tudo junto. E tivemos uma pequena separação quando eu tinha uns 21 anos. Eu estava chorando para dormir e não queria apagar a luz. Eu realmente não sabia como dormir sozinha, sabe? E o meu coração estava partido. No início daquela semana, novamente direi, eu não era religiosa e não tive uma criação religiosa. Mas no início daquela semana, um primo me enviou uma Bíblia. Eles acharam que eu precisava de ajuda, sabe? Na Bíblia Sagrada estava escrito o meu nome, e ela estava na mesa de cabeceira. Eu fiquei olhando para ela como se estivesse gritando mentalmente: Deus, me ajude, eu não sei como vou superar isso. Eu não estava chamando Jesus, porque naquela época eu realmente não estava ciente dele. Eu não estava ciente da Bíblia, ou da palavra, ou de Jesus. Então, eu estava olhando e, quando me virei novamente, tive uma experiência em 3D. Eu estava dentro do meu corpo com uma visão, mas flutuando em cima do meu corpo. Também eu estava olhando para o outro lado do quarto, para uma cadeira de balanço perto de uma janela, e eu vi um homem com uma túnica branca me balançando. Quando eu olhei para baixo, nesse corpo, era como uma coisa em 3D. Eu vi a sua túnica branca me segurando e me balançando. Aquela foi a minha primeira visão clara, e era com Jesus. Eu sabia que era Ele, e assim o aceitei em meu coração. A partir daí, aconteceram muitas coisas. Comecei a ter o dom do discernimento espiritual, ou, se preferir chamar, mediunidade psíquica. As pessoas me visitam no meio da noite com mensagens para os seus entes queridos. Tudo começou a partir daquele momento. Tentei manter isso em segredo por muito tempo, pois achava que as pessoas poderiam pensar que eu estava louca e não me aceitariam. Na verdade, eu não compartilhei nenhuma dessas experiências até começar a escrever o meu livro, e isso foi 2 anos depois de me curar de câncer. Eu estive seguindo a ordem cronológica. Quando meu filho tinha 2 anos, ele tem 18 agora. Ele estava brincando com um trem e eu estava fazendo os sons do trem, tipo tchu, tchu. Eu estava deitada no tapete, ouvindo ele e entrando em um estado profundo de abertura, sabe? Era tipo um lugar de felicidade, só eu e o meu garotinho, ouvindo ele. E eu comecei a fazer uma pergunta, quase uma conversa despreocupada, mas era interna. Eu pensei, será que os arcanjos realmente são reais? Talvez eles sejam apenas como desenhos e pinturas que fazemos para ter algo físico para nos relacionar. Eles não seriam apenas luz e parte de Deus, ou algo assim? Enquanto eu levantava a cabeça, eu vi o arcanjo Miguel sentado no batente da lareira. Quando eu digo isso, de alguma forma, essa revelação atingiu a minha mente. Tudo é telepático. Não uma voz auditiva real. Eu simplesmente sabia que ele tinha 2 metros e 23 centímetros de altura e que estava usando uma couraça. Parecia um pouco nórdico para mim. Tinha um cabelo comprido e escuro. Ele disse bem alto dentro da minha cabeça, com uma voz muito poderosa: Eu sou real. Eu fiquei tipo,
Naquela época eu realmente não queria enfrentar o fato de que tinha esses dons. Eu podia ver espíritos, anjos e tudo mais. Então eu corri para a cozinha e pensei, bem, eu não sou uma pessoa tão importante que deveria ver essas coisas. Eu não sou ninguém. Por que ao fazer uma pergunta simples eu o veria? E a única maneira de descrevê-lo é como, sabe, a Bíblia. Eu não sei. Lá diz que ele deve acompanhar Jesus no fim dos tempos. É uma das histórias do Apocalipse. Eu não sabia nada sobre ele, mas eu sabia o nome dele assim que eu o vi. Eu sabia também a altura e sabia quem ele era. Ele é o guerreiro do universo. Quero dizer, não há dúvida sobre o seu poder. Eu acredito naquele versículo da Bíblia, sabe? Nos anos seguintes, eu recorri à Bíblia e acreditei nela porque é como a escuridão ou a energia negativa ou qualquer coisa assim não pode existir em sua presença. Eu simplesmente não consigo. Sabe, aquela experiência com o Arcanjo Miguel foi incrível. Eu tive outra experiência e, mais uma vez, eu tenho que voltar a alguns anos. Eu não era religiosa, não era católica, não crescia em um ambiente católico. Mencionei o catolicismo porque eles têm um enfoque predominante na Mãe Maria. Eu havia passado por o meu primeiro episódio de câncer e supostamente os exames indicavam que estava tudo bem. Fiz uma cirurgia para o melanoma e estava tudo limpo, mas ainda havia essa dúvida, pois eu tinha mais de 40 anos. Acho que eu tinha 42. Eu sabia que eu deveria ter um filho, mas eu tinha uma dor terrível, tipo, será que eu realmente poderia ser mãe novamente? Tendo câncer, isso prejudicaria a gravidez? Eu seria capaz de engravidar? Eu tinha 42 anos e todas essas perguntas. Um dia, enquanto eu estava pegando no sono, a minha mente ficava tagarelando sobre isso. Eu estava dormindo com meu filho, estávamos compartilhando a cama e ele era pequeno. Eu adormeci com lágrimas e o rímel no travesseiro. E fui acordada ao amanhecer, pelo menos eu acho que era manhã, porque havia uma luz rosa no quarto, embora as persianas estivessem fechadas. Então, eu não tenho certeza de como essa luz estava entrando no quarto, mas havia uma sensação rosa, sabe? Luz rosa. Eu senti, ao lado da cama, uma mudança de pressão, como se a densidade do ar estivesse mudado. Eu ouvi uma voz. Eu não vi o mensageiro, apenas ouvi a voz. Essa foi a única vez que eu ouvi mesmo. Era uma voz feminina, muito suave, e disse: "Vá até o jardim e cave." Eu comecei a argumentar. A minha mente começou a interferir. Eu disse: "Não vou deixar o meu filho, sabe? Não vou sair e cavar. É muito cedo." Então a voz continuou repetindo, mas não com frustração. Era como se já estivesse acontecendo e vinha acompanhada com um mapa celestial. Esse mapa celestial era o mapa do nosso jardim de rosas e havia uma seta apontando para uma roseira específica que dizia: "Cave aqui", em letra cursiva branca. Então, eu estava recebendo um mapa celestial, entende? Eu disse em voz alta: "Ok, estou ouvindo." Coloquei as minhas botas, vesti o meu roupão e saí para fora. Enquanto eu caminhava, era como se o tempo não existisse. Eu senti uma diferença de pressão no ar novamente. Era como se eu não estivesse na Terra. Era algo assim, parecia muito diferente. Não era como a experiência celestial que eu mencionei antes, mas definitivamente era um estado de agora, um estado de amor. Eu entrei no jardim, sentei-me no banco por 1 minuto, nem sei porque eu sentei, eu só decidi sentar. De repente, as coisas ficaram parecendo um filme. Sabe, às vezes eu me pergunto se aquilo realmente aconteceu. 4 beija-flores, sincronizadamente,
2 de cada lado, apenas pairando lá por uns 15 segundos. No mundo dos beija-flores, isso é muito tempo, e eu fiquei sentada lá e pensando, o que está acontecendo? E então, assim que os beija-flores partiram, eu não ouvia mais a voz, mas eu via o mapa celestial. Aqui está a roseira, aqui está a seta, cave aqui, tudo escrito em branco. Então, eu me levantei e comecei a tirar as folhas secas da árvore, porque era inverno, e olhei para o solo perto da roseira. Por que está fofo? Nós temos regado e tem chovido. Então eu comecei a cavar cerca de 4 polegadas e encontrei uma figura no solo. Caí de joelhos e comecei a chorar, porque eu pensei, mãe, é a Mãe Maria. E eu olhei para ela e comecei a limpar a sujeira. Então eu percebi que algo estava errado. Ela não tinha mãos. As mãos estavam faltando. Isso é um pouco estranho. Por que as mãos estão faltando? Mas eu sabia que a mensagem era que eu teria outro filho e que seria uma menina. E eu tinha certeza, sem sombra de dúvidas. Mãe Maria veio até mim e eu sei que ela protege as crianças. Tem um amor muito grande por elas. Obviamente, ela viu seu filho sofrer. Então, eu acho que ela é realmente poderosa nisso e é poderosa na oração. Não acredito que seja ela quem faz a cura, necessariamente. Mas eu acredito que ela é muito poderosa para pedir pelas crianças. E nesse caso, para mim, era perguntar se eu poderia ter outro filho. E então eu recebi essa mensagem. Mantive isso em segredo, limpei a figura e guardei. Anos depois, quando tive o segundo episódio de câncer, precisava ter a minha filha. E tive. Fiquei tipo, uau! Mantive isso em segredo por muito tempo, mas quando passei pelo segundo episódio de câncer, no Dia das Mães, eu pensei que eu precisasse do apoio de alguém para descobrir sobre isso. Então, eu fui para uma igreja católica, porque eu pensei, quem sabe mais sobre a Mãe Maria do que os católicos, não é? Então, eu estava lá ouvindo a missa e pensei, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sei se fico de pé ou se sento. Eu não sabia muito bem o que fazer. Então, entrei na loja de presentes para dar uma olhada. Uma mulher veio até mim e disse algo sobre mim. Eu não sei o que é. Sabe, acabei descobrindo que ela era responsável por todos os sacramentos. Ela disse, você está chamando muito a minha atenção. O que está acontecendo? E começamos a conversar. Eu disse, bem, eu vim aqui em busca de algumas respostas. Você poderia ficar aqui? Eu vou pegar uma coisa. Então eu fui no carro, tirei a minha caixa bonita com pétalas de rosas e tudo mais e mostrei para ela a minha figurinha e contei a história. Disse a ela que não sabia o que significava. Não sei porque ela não tem mãos, sabe? Então ela disse, você poderia esperar aqui? E eu disse, claro. Então ela chamou o padre. Ele veio e abençoou a figura e me abençoou também. Foi como se todo mundo parasse. As conversas na loja de presente pararam. Todos ficaram meio, o que está acontecendo aqui? Uma das mulheres católicas, devota, veio até mim e disse, você sabe o que acontece quando você encontra uma estátua ou uma figurinha e se depara com algo que não tem mãos? E eu fiquei tipo, não sei. E ela disse, isso significa que você deve ser mãe. As mãos da mãe do mundo. É por isso que ela não tem mãos na figurinha. E você deve ser as mãos da mãe do mundo. E então, nesse momento eu pensei, sim, mas eu não sou ninguém. Por que isso está acontecendo comigo? Eu nem sou católica, sabe? Porque essas coisas estão acontecendo comigo. É certo falar sobre isso? Em certos versículos eu nem sou bem-vinda. Por que eu estou na linha para ver essas figuras celestiais? Eu nunca vi guias. As únicas figuras celestiais que eu vi foram, claro, Jesus, o Arcanjo Miguel, Mãe Maria
Eu também vejo pessoas do outro lado, entes queridos do outro lado, pessoas que querem mandar mensagens para os seus entes queridos que estão aqui. E eu trabalho com eles. Trabalho com o luto, com traumas, nas sessões que eu faço com eles através do Angel Intuitive Ministry. Então, é meio que, ok, onde eu pertenço? Por muitos anos tive essa pergunta, de onde eu sou? Pesquisei muitas coisas. Eu acho que onde eu sou é apenas, talvez, criar um lugar para muitos de nós. Que, sabe, escrevendo esse livro eu saio compartilhando e dizendo para todos que está tudo bem você ter dons. Está tudo bem você compartilhar. Então foi isso. Eu apenas decidi, ok, se não pertenço totalmente a lugar nenhum, eu simplesmente vou escrever meu livro e fazer as minhas sessões e começar a compartilhar para levar essa mensagem adiante. Uma vez eu estava no Lake Tahoe. Íamos entrar nas vésperas do Ano Novo. Meu marido e eu temos uma banda, então voamos até lá para tocar às vésperas do Ano Novo. Eu tinha acabado de receber a notícia que eu tinha câncer. Era o primeiro diagnóstico, então eu realmente não estava bem naquela época. Eu estava tipo, como eu vou conseguir tocar? Como eu vou conseguir esconder de todos, sabe? Eu era líder da banda, vocalista. Como é que eu vou conseguir fazer isso? Então, eu entrei na lanchonete. Ok, eu estava pegando o meu suco de trigo, fazendo a minha dieta natural, e eu estava com meu filho. Eu vi um homem do lado de fora da porta. Ele parecia sem teto. Eu senti que ele era sem teto. Mas estava nevando, então é meio raro ver o sem teto assim. Ele estava com calças novas, com uma camiseta e com uma jaqueta de couro preta bem fina. Então é tipo, o que você está fazendo aqui com 2 graus, com sapatos novos? Por quê? Eu sinto que você não pertence a esse lugar. É como se você fosse desse lugar, como se você fosse. Você é um sem-teto, certo? Às vezes a gente vê uma pessoa assim e pensa, ele é perigoso? Eu estava apenas tentando proteger o meu filho. Eu estava em uma espécie de estado de novo diagnóstico. Então, segurei a mão do meu filho tentando ir por trás do homem e passar despercebida, sabe? Eu só estava tentando chegar onde o meu marido estava fazendo o pedido de almoço para nós. Cheguei, abri a porta e ouvi ele me chamar. Ele ainda estava de costas para mim. E perguntou, você tem câncer? E eu fiquei tipo, o quê? O quê? E ele começou a caminhar na minha direção e eu disse, eu tenho câncer. E ele disse, vou fazer uma cura em você. Ele levantou a palma da mão e tinha uma estrela de Davi em tinta verde. Eu não sei onde ele conseguiu essa caneta verde, tipo um triângulo e um triângulo. E ele disse, estou trabalhando isso há cerca de 5 anos. Era assim que Jesus curava as pessoas. Ele as girava, as vibrava. É isso que a estrela de Davi representa, está bem? Então, ele estava falando isso e eu nem sei se estava certo. Mas enfim, ele disse, esses triângulos são isso. E ele segurou no meu abdômen, onde estava o melanoma, e então disse, a propósito, o seu filho é um curador. E ele disse, você será curada em 21 dias. Então, enquanto eu fui falar com meu marido o que aconteceu, o homem simplesmente foi embora. Eu estava chorando, contando para o meu marido, e eu estava tipo, eu deveria ter dado dinheiro para ele. Eu quero dizer, ele está com frio, ele está com camiseta, ele está com um casaco fino. Ele tinha um sotaque irlandês, olhos azuis. Era muito estranho, muito raro, incrível. Saí lá fora e não consegui encontrá-lo em lugar nenhum. Eu não conseguia encontrá-lo. E exatamente 21 dias depois eu fiz a minha cirurgia que removeu as margens afetadas. Novamente, eu fiz uma combinação do natural e do ocidental.
E se você pensar sobre isso, é a mesma coisa que acontece quando eu recebo essas mensagens fenomenais miraculosas. Eu sou cantora. Desde aquela primeira experiência, aquela visão aberta que eu gosto de chamar de experiência com Jesus, quando eu estava no início dos meus 20 anos, toda vez antes de cantar, eu peço a luz de Cristo. Você sabe, eu quase consigo ver e imaginar todas as cores do arco-íris simplesmente saindo da minha voz. Houveram momentos em que eu me virei literalmente e fiz uma oração pedindo que o amor de Deus fluísse através da minha voz e ajudasse as pessoas com o que elas estavam lidando na plateia. Houve um momento em que eu me lembro de estar cantando, grávida de 8 meses do meu filho, e eu fiz uma oração. E eu estava cantando Whole Lotta Love, do Led Zeppelin, você sabe. E todas as pessoas, em vez de estarem dançando umas com as outras, ou se empolgando, fazendo o que quisessem, elas estavam todas olhando para mim e estendendo as mãos como em um show, onde você sente aquela energia. Às vezes você faz isso quando está com um artista principal e você sente e pensa, oh, eu quero tocá-lo, ou algo assim. Era assim, mas eu não acho que era tocar em mim. Eles queriam tocar, eu acho, que era no amor incondicional. Tem pessoas que se sentem muito sozinhas, e eu só quero dizer que você não está sozinho. Na vida após a morte, o amor incondicional está sempre ao seu redor. Se você está se sentindo tímido ou com medo de compartilhar a própria mensagem, saiba que é hora de sair da escuridão e compartilhar essa luz e essa consciência expandida. Acredito que o mundo precisa muito de amor, positividade e da verdadeira sabedoria de que o céu é real.